Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos. O que a gente tenta fazer aqui é apresentar para vocês, como é que a gente pode trabalhar com custo razoável com uma turbina PT6. Eu acho que é o que todo mundo quer. Hoje em dia está todo mundo vendendo almoço para comprar a janta. Então, quanto com menor custo, mas com segurança, com qualidade, a gente conseguir trabalhar, vai ser melhor para todo mundo. Aqui? Onde é que é aqui? De baixo passa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver como é que é composto o custo de uma turbina, o custo de revisão de uma turbina, o custo de manutenção de uma turbina. Quando vocês mandam uma turbina, retira a turbina da aeronave e manda para a oficina, parte desse custo é composto do que chama de flat rate de mão de obra e teste, quer dizer, é um custo praticamente fixo, e parte desse custo, que é a maior parte dele, ele é composto do quê? Do material e dos reparos que acontecem nesse motor. Então, por isso que acontece que quando você faz a primeira revisão de um motor, tem um motor, sei lá, custa $150 mil. Quando você faz a segunda, já custa mais caro. Quando você faz a terceira, custa mais caro. Por que acontece aí? Porque a inclusão de material ela vai aumentando. Então, o maior custo que a gente tem na revisão de uma turbina, ele não é da mão de obra da oficina. Ele é do material agregado, dos reparos feitos, do material que é trocado. Se a gente conseguir trabalhar em cima disso, a gente vai conseguir reduzir o custo de manutenção da turbina. Então, por isso que na primeira revisão você tem um custo, na segunda você tem um custo maior, na terceira você tem um custo maior, e assim progressivamente. Na medida que o componente vai envelhecendo, a gente vai ter que trocar componentes rotativos, peças que se desgastam com maior facilidade e por aí vai. Bom, a primeira coisa para você reduzir o custo é não demitir o engenheiro. A vida sem engenheiro é assim uma desgraça. Vocês imaginam só como é que é. Então, eu tenho que ser um pouquinho corporativo, preservar meu emprego, que a coisa não está fácil hoje em dia. Então, não demita o engenheiro. Não demita o engenheiro, que ele vai ajudar a baixar o custo da empresa. Mas a gente pode fazer algumas coisas para diminuir o custo. O fabricante do motor, aquele nome que todo mundo conhece, tem um stand bonitinho, azul e tal, ele fez um levantamento das principais causas de remoção do motor. A principal delas é o FOD, e gestão de objetos estranhos. Então, o pessoal que trabalha com air tractor, filtro é muito importante. A inspeção que é feita no motor, aquela tela de proteção, aquilo é importantíssimo fazer, que a principal causa de remoção, mais de 20% dos motores são removidos por causa de FOD. Depois a gente vem os exceedance, às vezes dá para controlar, às vezes não dá para controlar. Os exceedance são aqueles parâmetros de motor que foram excedidos. Overtorque, overtemp, overspeed. Depois a gente tem própria strike, batida de hélice. Aí o cara está fazendo aquela passagem, pega uma cerca, pega um fio de alta tensão, alguma coisa do gênero. É comum, a gente recebe muito motor assim. Corrosão, se o filtro do air tractor não estiver muito bem feito, muito bem instalado e tudo mais, o motor sofre demais com corrosão. Então a corrosão é uma coisa muito importante. A manutenção do filtro do air tractor é muito importante. E o básico, que é quase tão grande quanto o FOD. E o pessoal que trabalha no motor. Para trabalhar em motor, o cara tem que ter o conhecimento do motor. Não pode ser qualquer um. A pessoa tem que ser treinada, tem que ser capacitada para trabalhar, porque senão ele vai gerar um custo muito maior do que você contratar um profissional que seja capacitado para isso. Bom, então para a gente conseguir operar um motor com custo baixo, a gente trabalha basicamente em 3 frentes. A primeira frente é boas práticas de operação e manutenção. Isso é fundamental. Ninguém consegue operar
um motor turbohélice com custo baixo sem ter boas práticas de manutenção e operação. Tá? Isso é fundamental. E todo o treinamento ele se paga. Toda a capacitação ela se paga. Em economia no final da ponta. A segunda, você trabalhar com uma oficina amigável, uma oficina friendly, que é uma oficina que consiga dialogar com você sobre custo de reparo, custo de peça, qual é o tipo de peça que você quer colocar no teu motor, se é serviceable, se é nova, se é PMA. A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Né? Então, a operação e aquisição de materiais, porque, como a gente viu lá no início, o maior custo da revisão de um motor são as peças. Né? Então, se eu chegar para você e impor que eu só vai botar no seu motor peça nova, não te dar uma opção, não te deixar trabalhar em cima disso, teu custo vai para o espaço. Não adianta eu chegar, te entregar um bonezinho bonito, com uma águia, te entregar um monte de coisa e depois dizer, não, só pode botar peça nova no teu motor. Não tem jeito, teu custo vai para o espaço. Eu já fui operador, vivia brigando com a oficina, né, tem colegas de oficinas, né, parceiras aqui, e a gente sabe muito bem como é que essa coisa funciona. Então, o primeiro item seria o quê? Boas práticas de operação e manutenção. O que são boas práticas de manutenção e operação? A gente sabe que o motor é uma máquina térmica. Né? Então a gente pega aí um 34, 680, 686 SHP. Né? Esse padrão ele é dado por duas condições. A condição da RGB, que é a potência máxima que a redução dele vai te dar, e a condição térmica dele, que é esses 680, 686 foram previstos numa condição ideal que o gringo calculou lá, condição ISA, né, ao nível do mar, com uma temperatura amena, aquela coisa toda. Quando o cara vai decolar, normalmente ele não está na condição ideal. Então ele tem uma redução, né, da capacidade de transporte dele. Qualquer coisa que ele botar acima daquilo, eu vou estar forçando meu equipamento. Né? Forçando meu equipamento, né, é uma relação de custo-benefício. O bicho mais vingativo que tem na face da Terra chama-se turbina de avião. Você trata ele mal, ele se vinga de você. E é onde mais dói, que é no bolso. Né? O bolso dói para burro. Então, a gente tem que tentar operar dentro do envelope do avião. E trabalhar dentro do envelope do avião. Não tem jeito. Então, as boas práticas de operação e manutenção é evitar partida quente. Eu sei que a aviação agrícola, o cara está em missão, mas tem opções. Primeiro, revisar direitinho a bateria. Segundo, tem unidades de auxílio de partida que são sem fio, que o cara pode comprar, sai muito mais barato do que ter uma partida quente de motor. Né? Tem várias opções para você ter uma partida mais fria. Né? Ter um FCU com uma saúde boa é uma boa prática de manutenção. Ter bico revisado na data correta, a cada 200 ou 300 horas, vai depender muito do programa de manutenção de vocês, é uma boa prática de manutenção e salva dinheiro no bolso. O calcanhar de Aquiles desses motores chama-se bico injetor. Se o bico não estiver bom, você vai destruir o seu motor, vai ficar caro. Quem vai ficar feliz não é a oficina que revisa, é o cara que vende peça. Né? Porque vai ter que trocar um monte de peça, vai estourar a Van Ring, vai estourar a Blade, vai estourar uma série de coisas. Lá dentro do envelope a gente falou, e reportar os exceeders. Né? O registro adequado da manutenção, isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é importantíssimo para vocês. Primeiro, valoriza o produto na hora de vender. Se vocês quiserem passar o avião para frente, um avião com a documentação dele em dia, ele vale de 20% a 30% mais do que um avião sem documentação adequada. Né? Aquela famosa caderneta amarela que vem junto com o avião quando vocês compram, que a maioria das pessoas fecha aquilo, não façam isso. Sabe, aquilo ali aumenta o valor de revenda de um motor. Dá traceability para ele. Tá? Ah, eu não preciso por causa da NAC? Não, não preciso. Mas é uma dica boa para quem quer manter o valor de revenda do produto dele. Né? E acompanhar bem a vida do avião ou do motor. Bom, continuando com as boas práticas de manutenção. Manutenção periódica programada. Tem lá no programinha do motor, tem aquela tabelinha 601, se eu não me engano. Aí a tabelinha lá diz, ó, a cada tantas horas você vai fazer os bicos injetores, a cada tantas horas você vai dar uma olhada no lixinho do FCU, a tantas horas você vai olhar a tela para ver se não tem ingestão, a tantas horas você vai fazer isso. É simples assim. Vamos fazer isso.
Aquilo ali foi feito porque o cara idealizou, mas ele foi ajustando os intervalos ao tipo de operação. Então não está à toa ali. Né? Manutenção preventiva, ela custa muito pouco perto do que ela traz de resultado. Vale a pena. Inspeção da seção quente. Se você pegar o conjunto de bico injetor e o HSI, a médio e longo prazo é o que vai determinar o quanto você vai pagar na revisão do teu motor. HSI mal feito, bico injetor mal feito, tá? Isso vai custar caro. Nós temos excelentes equipes de HSI no Brasil inteiro, não só a CSA. Tem muita gente boa aqui que sabe fazer o serviço bem feito. Sabe? Então, vamos fazer direito. Sabe? Vamos poupar dinheiro. Às vezes, 2, 3 mil reais a mais para fazer um serviço desse compensa. Porque você vai pegar um profissional muito bom, você vai fazer com que o seu motor continue respirando bem, sabe? E você vai ter, né, ele por mais tempo. Uma coisa, só um detalhezinho que é comum acontecer. Você pega um motor você acha que está friozinho, está voando lá, pô, meu motor está frio, eu consigo atingir o torque, não tem problema nenhum. Aí o cara vai e faz o HSI e o teu motor esquenta. Você diz, ó, o cara fez serviço ruim. Normalmente é o contrário. Porque você estava com o termopar queimado. E o termopar, como queima, ele diminui a temperatura do motor. Então você tinha uma falsa indicação de que o teu motor estava frio, você estava torrando a sua turbina, porque você estava indo além do que ela deveria, né? E isso vai te resultar num custo maior ou de HSI ou de revisão geral depois. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que se atentar, né, no dia a dia da operação do motor. Tá? Então, para que seu custo de revisão geral seja ameno, né, é muito importante que as manutenções periódicas em HSI sejam feitas adequadamente no tempo correto. Tá? Isso é fundamental para manter o motor, né, num custo aceitável e cumprir o TBO dele e não ter grandes surpresas na hora da revisão geral. A gente não fica feliz de dizer, ó, você perdeu uma Vane Ring, você perdeu o Blade, você perdeu isso. A gente não fica feliz com isso, porque a gente sabe o que custa para o operador. Sabe? É difícil. Sabe? São coisas que custam muito caro. Bom, dentro da operação, coisas que impactam muito, né, na saúde do motor, e é relativamente simples da gente verificar, tem operações que a gente tem que levar combustível para a área. Eu trabalhei em onshore, né, com um helicóptero no meio do mato na Amazônia. A gente tinha que ter tanque de combustível. Uma das coisas que eu mais tinha cuidado, que mais impactava os motores, era exatamente na qualidade do meu combustível. Tá? Se eu vou ter combustível estocado, né, que a ANAC não nos ouça, que eles odeiam isso. Se eu vou ter combustível estocado para suportar uma operação minha, eu tenho que ter cuidado com a qualidade desse combustível. Eu tenho que drenar ele, sabe? Eu tenho que drenar, evitar a contaminação desse combustível. Por que isso? Para evitar a criação de fungo. Por que o fungo? Porque o fungo vai impactar no meu FCU, na minha unidade controladora de combustível, que é caro para revisar. Vai impactar no meu bico injetor e o bico injetor vai destruir o meu motor. Porque ele vai ter um leque irregular, vai começar a queimar o motor por dentro e vai me gerar um custo maior de operação. Então, o armazenamento adequado do combustível e a drenagem da aeronave são coisas simples de fazer. Não tem aquele custo da aviação. Tudo que tem o selinho da FAA é uma fortuna, a gente sabe disso. Mas são coisas que a gente pode fazer relativamente simples, né, que vão impactar no meu custo operacional no final das contas. Pois não? Diga. A questão ali não é nem de contaminação de micra, é a questão da contaminação de fungo e bactéria. O que acontece? Entre o combustível e a água, né, quando o combustível está contaminado, e todo combustível é um pouco contaminado, né, você tem uma bactéria que é anaeróbica, ela não precisa de oxigênio para sobreviver ali. E ela vai se reproduzindo e tudo mais, e a excreção dela, que é aquele negócio marrom, parece ferrugem, que se deposita no fundo.
Então, qual é a melhor coisa que a gente tem para isso? É a gente drenar o combustível. Porque a água é mais pesada, o querosene ele tem uma densidade de 0,8, 0,78. Se você drenar o fundo do tanque, a água vai sair, porque naturalmente ela decanta, né? E você evita a contaminação, né, por bactéria. Não precisa ter um filtro, sabe, da China. Não precisa botar um filtro muito, sabe, porque filtro é partícula sólida, partícula metálica, às vezes borra, às vezes um pouquinho de terra que tem. O maior problema que acontece, que pega normalmente, é exatamente a questão de fungo e bactéria. E aí você mata ela com drenagem do tanque, sim, e com a drenagem da aeronave. Né? De manhã cedo, antes de sair para a missão, o piloto vai lá, o mecânico vai lá e drena. Ele bota uma garrafa PET ali, ele drena, ele vê a contaminação, ele vê a quantidade de água que sai. Aqui, no Centro-Oeste, não é tão grande, mas eu voei quase 30 anos na Amazônia. Meu amigo, na Amazônia a gente respira água, a gente não respira ar, né? O ar está no meio da água ali, né? 98%, 95% de umidade o dia inteiro, quando está no verão que é seco, né? No verão amazônico lá. E é o tempo todo isso. Você drenar uma garrafa PET de 2 litros, saia quase meio litro de água, às vezes. E deixa de drenar para você ver no outro dia o que acontece. Aí você tinha que tirar, lavar tanque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu peguei contaminações severíssimas em Caravan, em Bandeirante, em ATR. Sabe? São aeronaves que trabalham com o mesmo tipo de motor que o Air Tractor trabalha. E dão o mesmo tipo de efeito. Tá? Então, o problema maior não é nem a porosidade, é a água. Tá? E, além de tudo, ele é corrosivo, né? Esse excremento da bactéria ele é corrosivo, ele vai atacando o tanque, principalmente o tanque integral. Bom, diga. Depende do tanque do teu avião, né? Não é a turbina, você vai drenar o tanque. Todo avião tem um pontinho de dreno lá. Você pega uma garrafa PET, vai lá e põe um dreno na garrafa PET. Está ótimo. Entendeu? Você vai ver no dia a dia o quanto sai. Aí você vai mais ou menos ir dosando. Não, 2 litros é muito, eu posso drenar 1 litro só. Se 2 litros vier muita água, eu dreno um pouquinho mais. De acordo com se você estiver operando aqui no Centro-Oeste, a contaminação por água é muito menor. Mas se você descer um pouquinho para o Rio Grande do Sul nessa época, ou subir um pouquinho mais para o Norte e Nordeste, que a umidade é maior, vai ter que drenar mais. Né? Mas drena. Sabe? É barato, não custa quase nada. Sabe? É 1, 2 litros de querosene que você vai drenar, mas o que você vai ter de benefício em cima é impagável. Sabe? Aliás, é pagável, mas é bem caro. Então, o que a gente falou sobre bico? O bico é o calcanhar de Aquiles desse motor. Se tem um ponto fraco nesse motor, chama-se bico injetor. Se tem um ponto que gera custo nesse motor, chama-se bico injetor. Então, atentem que no programa de manutenção fala lá, limpar os bicos injetores a cada X horas. Normalmente é de 200 a 400 horas. Façam isso. Tem o pessoal treinado para fazer isso. Se não, contrate alguém para fazer isso. Porque isso aí é a saúde do seu motor. O bico injetor que não forma, o que o pessoal normalmente chama de cebolinha, que é um lequezinho dele, que faz a mistura adequada ali, ele vai gerar uma queima postergada. E aquela queima vai jogar o que se chama de maçarico em cima de componentes que são caros. Vane ring, né? Blade de CT. O jogo de blade de CT, Geraldo, quanto é que está? $40 mil aí, redondo. Né? Uma Vane ring, uma CT Vane ring aí, $15 mil. 15 mil, 20 mil. A gente está falando aí de cara de $60 mil. Né? Causado por uma tarefa de limpeza de bico. O que você vai gastar? Mão de obra e o ringue. Você vai ter que tirar os bicos e jogar fora os o-rings. Né? Então, você vai salvar aí $60 mil fácil. É isso? Então, vamos lá. Lavagem de compressor, lavagem externa do motor. Tá? Lavagem do compressor é importante. Lavagem externa do motor também. É o compressor axial, ele interfere na performance do motor. Então, ele tem que ser lavado, tá? Para recuperar a performance dele. Atenção especial no filtro de ar, que a gente já falou. O que a gente quer evitar é isso aí, ó.
São componentes extremamente danificados. Bom, outra coisa que a gente quer falar é o seguinte. Quando você manda o motor para revisão, os componentes rotativos do motor eles são calculados por ciclos. Normalmente o piloto da aviação agrícola ele não registra ciclo porque a operação dele é por hora de voo. Né? Ele vai, reabastece, decola, vai, reabastece, decola, vai, reabastece, decola. E um ciclo térmico é considerado uma partida e um corte. Se o cara não fizer o cálculo que está definido no manual, a gente vai considerar que 1 hora de voo é igual a um ciclo. E aí vão penalizar o motor e vai sair caro em componente rotativo. No manual de manutenção do motor, tem uma fórmula para aviação agrícola para você calcular a quantidade de ciclos que o teu motor está sujeito. Tá? Por essa questão da operação especial. Se vocês não souberem fazer, a gente tem uma tabela em Excel para isso. Contacte a gente passa essa tabela. Porque penaliza quase que o dobro da quantidade de ciclos se você fizer 1 por 1. Né? Então você salva muito componentes rotativos que são caros. Um disco de turbina é 10, 15 mil dólares. Sabe? E por aí vai. Então todos os componentes rotativos eles são calculados por ciclos e não por horas. Então tem que ser feita a conversão. Se o pessoal de vocês do CTM, do SRM, do controle do avião tiver dificuldade, entre em contato com a gente manda a planilha, se ele não tiver dificuldade, ele vai lá, a gente treina ele de como fazer o cálculo. Sabe? Porque é desperdício. Se mandar um motor só com controle de horas, a gente vai ser obrigado a calcular 1 por 1. E aí penaliza muito. Sabe? Sai muito caro. Bom, o que é uma oficina amigável? Uma oficina amigável é aquela que entende, né, o que o operador quer. Né, e tenta amenizar os custos. Conhece o perfil de operação e tenta amenizar os custos dele. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através, né, de opção de material do motor, reparos e peças. Tá? Mas primeiro eu vou falar o que é uma oficina certificada, porque muita gente fica falando aí de oficina independente, que não pode, que não sei o quê. Oficina independente é uma oficina que ela é certificada pela autoridade aeronáutica, mas não tem contrato, vamos dizer assim, com o fabricante do motor, que é o nosso caso. Nós não somos vinculados ao fabricante do motor, então nós somos uma oficina independente. Mas nós somos certificados pela ANAC, pelo FAA e pela EASA. Né? Coisa que 90% das oficinas do Brasil, são 4 ou 5 no Brasil só, que são certificadas. Com essa certificação, a gente pode prestar serviço em qualquer canto do mundo, não é só do Brasil. Bom, a relação nossa com o fabricante é a relação de Sansão e Golias. Eles, num determinado momento, verificaram, tá? já vou terminar, verificaram que prestar serviço podia ser um nicho de mercado bom para eles e resolveram tentar abocanhar isso no mundo. Né? E começaram a pressionar as oficinas independentes. Tanto é que sobraram muito poucas no Brasil e no mundo. Bom, a gente montou a nossa oficina com base nos manuais do fabricante. Tá? Eles têm os manuais que eles botam para o pessoal deles montar e a gente fez a mesma coisa. Que é o PwC Engine Facility Equipment Planning Manual e o banco de prova, que a gente também tem a Test Cell, é um manual de planejamento Test Cell. Esses manuais são que norteia, né, uma oficina de motor PwC no Brasil e no mundo por eles. Então a gente segue os manuais deles. Essas são algumas fotos da nossa empresa. Então, todos os requisitos que eles colocam, nós temos. Só que a gente não é vinculado a eles, não paga os royalties que eles pedem. E por último, não menos importante, talvez um dos itens mais importantes aqui, é o tipo de peça que eu posso botar no seu motor. Se o motor vai para revisar comigo, eu posso colocar peça nova, posso colocar peça serviceable, que é uma peça revisada, né, uma peça original revisada, eu posso colocar uma peça PMA. Né? Peça revisada.
Toda peça revisada que você oferecer para uma oficina, quando ela for fazer revisão geral no seu motor, ela tem que estar no form ou 8130 ou SegVol 003 com escrito ali, ó, revisão geral, overhauled. Esse é o requisito. Tá? Não adianta ser inspecionada, ela tem que ser revisada. Tá? Esse é o requisito para peça serviceable, para peça usada. A outra coisa é o PMA. Muita gente fala que PMA não pode, que PMA isso, que PMA aquilo, que PMA aquilo outro. O que é o PMA? PMA é o genérico da aviação. Né? Se a gente traçar uma analogia com a indústria farmacêutica, PMA é o genérico. Eu coloquei aqui um medicamento que ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar, né? E seu genérico. Né? Então, o PMA é exatamente a mesma coisa. E, pasmem, existem PMAs ou existem genéricos que o próprio fabricante faz. Tá? Tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria aeronáutica. Eu consumo esse remédio aí, Avid, né, uma condição de saúde, e o próprio laboratório que fabrica no Brasil o Avid, ele fabrica o genérico do Avid. Por quê? Porque ele não paga licença. Né? E acontece exatamente a mesma coisa com o PMA. A Timken, que é fabricante de rolamento dos motores, ela fabrica a peça original e fabrica o PMA. Né? A Extel fabrica blades originais e fabrica PMA. Né? Então você vai me dizer que a peça não presta? O cara fabrica, quer dizer, porque ele vende para o fabricante presta, porque não vende para o fabricante não presta. Não é bem assim. Mas como genérico, você não vai no... Pega qualquer genérico. Você vai no doutor e vê, genérico desse aqui presta, genérico daquele ali presta. Você vai primeiro no médico e pergunta. Né? O que a gente recomenda é o quê? Converse com o doutor, que no caso somos nós, né, com o especialista, e a gente indica qual é o genérico que presta e qual é o genérico que não presta. Tem genéricos que são melhores que os originais. Né? Como é o caso T5, Busbar, os genéricos são muito melhores que os originais. A prática nos mostrou que eles duram mais tempo. E são 1/3 do preço. Quem é que certifica os genéricos? Ou o PMA? A autoridade aeronáutica. Né? PMA, no caso, é o FAA. Se alguém tem dúvida da competência do FAA, que me diga. E o PAA seria o PMA certificado no Brasil, pois não? Não existe essa questão de quebra de patente, não é que nem remédio. O que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que comprovar para a autoridade aeronáutica que ele tem uma performance idêntica do original. É isso que acontece. Pode ser 1 ano depois. Exatamente. Né, para não pagar. Depende do contrato que ele tem com o fabricante. Entendeu? Não existe essa questão de quebra de royalty, né, como é o caso da indústria farmacêutica. É a questão de performance. Né? Você tem que comprovar que a performance é idêntica ao original. Tá? Existe PMA para várias coisas. Filtro de óleo, existe muito PMA, mas existem, assim como tem bons, tem ruins também. Por isso que eu digo, consulta e a gente vai até conversar, ver qual é a sua demanda para tentar te indicar um PMA bom. Não que a gente venda, a gente não vende isso. Né? Mas a gente tem experiência do que chega para a gente, o que a gente tem visto de problema, o que a gente tem encontrado nos motores. Né? E a gente pode indicar. E porque ele levantou a plaquinha já umas 10 vezes, já quer me bater ali, né? Eu tive que correr um pouquinho. Mais alguma pergunta aí? Gente, foi curto espaço de tempo, a gente tentou passar para vocês, né, alguns pontos importantes, né, para a gente trabalhar com custo baixo, que é você trabalhar com motor dentro do envelope, você trabalhar com motor numa oficina que consiga entender você, e você ter opções do que colocar dentro do seu motor. E assim você consegue enquadrar o seu motor dentro do custo, né, que é viável para todo mundo, porque a maioria das oficinas que tem por aí simplesmente diz, não, isso aqui é novo, não posso entrar, não posso falar, não tem discussão, é assim, assado e acabou. Tá ok? Ah, meu amigo Leandro. Nós temos aqui um Leandro que é parceiro nosso, é da Dallas, é um concorrente parceiro. Né? Você quer minha visão particular? O programa MOR, né, ele trouxe uma coisa que foi muito importante. Ele quebrou um paradigma da Pratt. Tá? O programa de extensão de TBO da Pratt é
eu não posso usar um termo pesado aqui que eu penso, é uma coisa absurda, né? Por quê? Porque ele vincula as extensões a uma oficina prática, a uma condição de você avaliar que ninguém sabe quando o motor está bom ou não para teste, porque não está escrito em lugar nenhum, não tem um manual que defina, não tem nada. E o programa MOR, pelo menos, ele definiu uma regra. Ó, se você fizer isso, você pode levar o teu motor até 8.000 horas. Eu considero 8.000 horas para um PTM é muito. Tá? Para mim, o TBO é ideal para o PTM, então, economicamente ideal, para uma operação normal, 6.000 horas, mais do que bom. Você tem um custo, você sabe muito bem disso, você tem uma experiência muito grande com o PTM, você tem uma relação custo-benefício boa ali. Né? Você consegue um TBO razoável, com um custo de manutenção aceitável. Se você começa a passar muito disso, ele fica muito caro. Aí não vale a pena. O custo por hora começa a ficar muito alto. Ele tem suas deficiências, mas ele teve uma coisa de boa, que foi quebrar o paradigma da prática. Né? Não, sempre vai contar ciclo. Deu partida, o ciclo é considerado um ciclo térmico, é partida e corte. Sempre que você partir o motor, vai contar o ciclo. A questão da fonte é o seguinte, teu motor vai partir mais frio. Entendeu? Porque o que acontece? Sai para a operação, pousa, decola, dá partida, tua bateria vai. Né? Aí você vai começar a ter partida, deve ter piloto aqui, sabe muito bem disso, começa a ter partida mais quente. E aí você começa a sacrificar mais o motor. Né? Então, para você evitar isso, o uso da fonte auxilia muito. Tá? Essa é a questão. Né? Auxilia na performance. Você tem basicamente dois custos numa revisão de motor. A recuperação da performance e o custo dos componentes rotativos. Né? Você pode dividir em duas partes até. Né? Você salva nessa parte da performance. Ok? E o cálculo, para o pessoal agrícola, o cálculo dos ciclos com base no manual salva muito na questão dos componentes rotativos. Metade. Cai pela metade. Se eu fizer 1 para 1, vai me dar o dobro de custo em componente rotativo que se eu usar o cálculo do manual. Ok? Diga. Já tem que ser rápido. Diga. Isso. Isso é uma coisa que, como está no manual, a gente não consegue mexer nisso. Tá? O que a gente pode tentar fazer aí é uma gestão junto à autoridade aeronáutica, até a gente vai ter uma reunião com a ANAC para discutir TBO, inclusive, a gente tem uma proposta aí de um STC para elevar o TBO dos motores agrícolas e tudo isso, para você tentar casar na metade, que a filosofia era a metade. Né? Exatamente. Né? Mas isso, por enquanto, eles amarraram de uma maneira que não tem lógica. Né? Era para subir os dois. Né?